Bom dia, meus amados. Um prazer de novo, um privilégio estar aqui com vocês nesse domingo. Esse domingo de Páscoa. Esse domingo que nós tínhamos toda uma programação diferente na nossa igreja. Tradicionalmente, nós fazemos o nosso culto da ressurreição, de manhã bem cedinho. Depois a gente toma aquele café da manhã gostoso, aquele momento de comunhão gostosa. Mas no coração dos homens tem muitos planos, mas o que permanece é a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é que essa Páscoa a gente comemorasse diferente. E nem por isso estamos tristes, ao contrário, estamos felizes porque estamos tendo a oportunidade de aprender, né, um pouco mais também sobre novas tecnologias e aprender também um pouco mais de nós mesmos, na nossa convivência agora, nesse momento de quarentena. Amém? Mais uma vez eu digo, um prazer, um privilégio estarmos juntos aqui nessa EBD da Igreja Presbiteriana Central de Águas Claras. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão se conectando, aqueles que estão aí, talvez tomando um café em casa agora, Deus esteja abençoando todos vocês. Amém? Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra no livro de Lucas. Nossa leitura diária hoje será no livro de Lucas. Lucas 24. Lucas 24, vamos ler o trecho do versículo 1 ao versículo 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite. E lembraram de suas palavras. Só até aqui a leitura. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eis-nos aqui nesse domingo maravilhoso que o Senhor fez, nos dando a oportunidade de celebrarmos a Páscoa, Senhor, que representa a ressurreição do seu Filho amado, Senhor, cumprindo assim a tua promessa. Filho seu que morreu na cruz por nós, Senhor, que derramou o seu sangue de cordeiro, o seu sangue inocente, Senhor, em prol de nós, pecadores. Que o Senhor esteja a cada dia trazendo isso à nossa mente, aos nossos corações, Senhor, que possamos a cada momento relembrar o sacrifício do seu Filho amado Jesus na cruz que morreu por nós. E dessa forma, o Pai nos redimiu diante de Ti. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Senhor. Que cada família hoje possa comemorar esse momento, ó Pai, em que temos acesso direto ao Senhor. Esteja nos abençoando nesse domingo, Senhor. Esteja abençoando nesse domingo de Páscoa, Senhor. E mais uma vez falamos, não somos merecedores desse sacrifício, Senhor, mas pela Tua graça somos salvos. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e nos abençoando. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Convido agora a equipe de louvor hoje, o Elisan, a Dalila, o Jonathan e a Júlia, para nós entoarmos juntos o hino de número 269. Amém? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão.
coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. As faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Obrigado, Elisan. Obrigado, Dalila, a Júlia, o Jonathan, pela força aí no louvor. E a gente está aprimorando. Semana passada ficou um pouco mais fundo, o barulho ficou um pouco chiado, e hoje não. Hoje o barulho ficou melhor, né? Assim, olha, minto, perdão, não houve barulho hoje a música saiu suave, como a gente gostaria que saísse. Amados, hoje nós vamos ter algumas inversões aqui no nosso roteiro, na nossa liturgia da Escola Dominical. Isso porque é um domingo de Páscoa, então nós vamos, já vou avisando logo que no final da EBD, após a aula do Maurício, nós vamos ter uma historinha para as crianças, que a Dulce ontem contou a metade da história, e hoje ela vai terminar de contar essa historinha. E depois a gente ainda tem uma apresentação, uma homenagenzinha das nossas crianças. Mas isso só depois da aula do Maurício, tá? A gente fez uma inversão. Então, dito isso, vamos passar para a parte dos nossos avisos aqui, avisos gerais. Missões. Conversei com Dona Nívia ontem. Nosso conselho missionário, algumas irmãs, as irmãs, na verdade, irmãs mesmo de Dona Nívia, elas têm se reunido para realizar a confecção de panos de prato. E, nesse sentido, elas ainda estão tendo a ajuda da irmã Valquíria, né? E elas estão confeccionando panos de prato para ajudar os nossos missionários que estão lá estão em campo. Se cada um dos nossos irmãos puderem ajudar, é R$10 cada pano de prato, né? Dona Nívia já disse que tem um bom monte pronto, né? Já tem uns 200 panos de prato pronto. E você, irmão, se quiser ajudar, pano de prato é uma coisa que a gente sempre precisa estar renovando em nossas casas. Compre para dar um presente bem legal para um amigo, para um parente, e você dessa forma vai estar ajudando as missões. A SAF informa também. Conversei com a Silvana, presidente da nossa SAF, e ela me falou que existe um grupo de oração que tem se reunido às quartas-feiras por meio de WhatsApp para orar. Havia essa reunião de oração às quartas-feiras na igreja, à tarde, mas devido ao fechamento do templo temporário, esse grupo está se reunindo por WhatsApp. É um grupo de 4 pessoas. Quem quiser participar, procure a Rosalina. Rosalina, procure ela no privado, que ela vai passar maiores informações, tá bom? UPA, olha só, vai ser marcado
um dia, essa semana, eles estão definindo, está sendo feita uma enquete, e eles estão definindo um filme para assistirmos. Não é assistir junto, cada um na sua casa, tá, galerinha? Cada um vai assistir o filme, e depois nós vamos conversar sobre esse filme, nós vamos bater um papo sobre esse filme, o que a gente pode extrair desse filme. Isso vai ser feito através de Hangout, de alguma sala de bate-papo, que eles estão fechando ainda. A vantagem do adolescente é que toda hora aparece uma sala nova, ele sempre descobre alguma coisa nova para bater um papo, né? Então, e também está sendo preparada, vai ser feita uma live com o presbítero Valério, que ele vai dar uma passada geral com os adolescentes sobre toda essa questão do coronavírus, tá bom? Então, aguarda aí, galerinha da UPA, que está saindo coisas boas para você essa semana. Diáconos, hoje é o segundo domingo, meus queridos. Semana passada nós agradecemos a Junta Diaconal e a igreja que se mobilizaram em prol de cestas básicas. E essa semana, o segundo domingo é dedicado às cestas básicas. Então, essa semana nós pedimos que os irmãos estejam, aqueles que puderem, fazendo suas ofertas, e aqueles que quiserem levar algum gênero alimentício, procure algum diácono, aqueles que quiserem doar algum gênero alimentício, procure um diácono, procure no WhatsApp algum diácono, que ele vai com certeza orientar da melhor forma possível para receber essa doação, amém? Por último, de antemão, antes de passar para os aniversariantes, eu já vou agradecer aqui aos pais, a Dulce e ao departamento infantil que se empenharam nesse domingo especial, nesse momento especial que nós vamos ter após a aula do Maurício, amém? Então é isso, vamos passar agora para os aniversariantes. Estou aguardando aí que a gente fez um texto a respeito. Queridos, antes de eu falar o texto, eu já vou me corrigir de uma coisa. Semana passada foi aniversário da Ellen, também. É uma irmã nossa que tem frequentado a igreja, e ela foi omitida. Então, Deus te abençoe, Ellen, que Deus seja sempre contigo. E o Hugo, ele me ligou porque houve uma inversão na data de aniversário dele. Saiu 4/7. Só que, na verdade, o aniversário do Hugo saiu 7/4 e o aniversário do Hugo é 4/7, ou seja, ele só vai fazer aniversário em julho. Então, assim, que todos vocês se sintam abençoados e abraçados aí. Vamos lá agora para os aniversariantes da semana. Dia 12, hoje, nós temos a Daniela Alves Assunção, a filha do Ivoneuto e da Marineuda. Ela está completando o aniversário hoje. A Débora Longuinho. Dia 15/4, quarta-feira, nós temos a Fernanda Morim. Dia 17/4, sexta-feira, o nosso irmão amado Maurício Miguel Manfred, que tem nos ajudado tanto nessa época de confinamento. Dia 18/4, no próximo sábado, Ermelinda Vieira, que é a nossa irmã Mel, Gilvan Carlos Júnior e a Margarete Rodrigues. Esses são os nossos aniversariantes da semana. E nós temos também um casal que faz aniversário de casamento. Aniversário de casamento, não veio o slide, mas é o Hermínio e a Leile. Eles fazem aniversário no dia 14. Obrigado. Dia 14, Hermínio e Leile fazem aniversário de casamento. Vamos, mais uma vez, orar pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por todos os amados que foram citados aqui, que estão completando mais um ano de vida essa semana. Que o Senhor esteja alcançando cada um nos seus lares, estejam derramando bênção sobre a vida de cada um. Que cada um se sinta renovado no Senhor, que o Senhor multiplique os dias, ó Pai, da vida deles, e que sejam repletos de muita saúde e muita paz. De igual forma, pedimos por esse casal abençoado, a Leile e o Hermínio, que completam bodas essa semana, que o Senhor continue cuidando deles, Pai. Que eles continuem como família, o Pai perseverando nessa instituição que anda tão atacada pelo Senhor. Esteja abençoando nossos irmãos, esteja cuidando de cada um, Senhor. Essa é a nossa oração, e fazemos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.
Amados, por último, chegou aqui uma notícia quentinha para mim aqui, sobre o mundo online, é porque lá o pessoal levanta a mão na igreja, né? No online o pessoal manda o zap, aqui eu estou com o zap aberto e eu consigo ver. O Odiran está lembrando aqui que as ofertas destinadas juntas deverão ser identificadas ou informadas para balanço financeiro. Isso é uma coisa muito boa da nossa igreja, que é a transparência, né? Então, assim, quem doar alguma coisa, fizer uma doação de dinheiro, alguma transferência, né? Por favor, mesmo que uma foto, para os diáconos terem um controle disso, tá bom? Amados, é por enquanto aqui a minha parte. Eu acho que agora eu vou passar para o Maurício dar a aula e depois a gente vai ter a apresentação das crianças, tá bom? O estudo bíblico hoje vai falar sobre a ressurreição de Jesus e fica com você, Maurício, agora. Muito obrigado a todos, um bom domingo abençoado a todos. Bom dia, pessoal. Aqui a gente está fazendo dois lados. Estou trabalhando com a Luísa na produção e estou aqui com vocês também agora para fazer o nosso trabalho do nosso estudo bíblico de domingo. Bem-vindos à Escola Dominical. Bolinha já os saudou nesse sentido. E aí nós estamos aqui para agora sim lembrar que ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. O estudo desta manhã está em Marcos, capítulo 16. Desde quinta-feira nós estamos estudando a Páscoa e nós estamos agora chegando finalmente no momento em que Jesus ressuscita. E aí então nós estudamos na quinta-feira Marcos capítulo 14, na sexta-feira Marcos capítulo 15. Sábado fizemos aquele momento de silêncio e reflexão, porque Jesus desceu à morte e ali ele ficou. E aí então, no terceiro dia, domingo, ele ressuscitou. Então eu o convido para que tenha sua Bíblia em mãos. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, e que Deus agora nos abençoe. Pai eterno e bendito, que a tua mão esteja sobre nós agora, conduzindo neste momento em que leremos a tua palavra. Dirige o nosso coração e nossas mentes para vermos, ó Pai, a maravilhosa graça com que o Senhor nos abençoou. Que tudo seja para a tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Abra ali a sua Bíblia, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versos de 1 a 13. Chegou o domingo, ele ressuscitou. Marcos 16, 1 a 13 diz assim: e olhando, viram... Eu só quero chamar a atenção para os versículos 4 a 7. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, aqui o texto nos mostra, onde está ali grifado, você vê ali sublinhado em negrito, buscais a Jesus. Um anjo está ali colocado na entrada do túmulo. Um anjo, então, recebe as mulheres. O que havia acontecido? Vocês se lembram na sexta-feira, quando nós estudamos o momento do sepultamento? O sepultamento, Jesus morreu às 3 horas da tarde, e era uma sexta-feira. No pôr do sol, às 6 horas da tarde, já seria o sábado. Na cultura judaica, o dia, ele vira ao anoitecer. Então, neste momento, durante o dia, nós estamos no domingo, ao anoitecer, já vira segunda-feira. E assim eles também consideravam os seus dias. Desta forma, Jesus não poderia ser enterrado no sábado, porque não era dia de fazer mais nenhum trabalho, conforme a cultura e lei judaica. Então, correram para sepultá-lo. Ele morreu às 3 da tarde, João de Arimateia foi pleitear o corpo com Pilatos, houve aquela situação, está lá registrado no final do capítulo 15, e aí então Jesus é colocado no túmulo do homem rico, José de Arimateia, e ali então Jesus é colocado na sepultura sem o devido tratamento, sem a devida
preparação do seu corpo, com bálsamos, ungüentos e flores e perfume e tantas outras, mirra principalmente, que é um dos elementos que nós conhecemos. Nesse processo todo, o que acaba acontecendo é que Jesus é colocado na sepultura sem o devido tratamento. No primeiro momento possível, as mulheres que atendiam e participavam do grupo principal de discípulos de Jesus, elas querem logo, no primeiro momento, logo às 6 da manhã, que era a primeira luz do dia, já queriam cuidar do corpo de Jesus. Quando elas chegam ali na sepultura, no sepulcro, elas veem que a pedra, que era uma grande pedra, havia sido removida e um anjo estava ali diante daquela sepultura. E aí o anjo disse para elas: vocês vieram atrás de Jesus? Pois ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. E ele mandou vocês correrem lá para Galileia. Digam assim, está ali no versículo 7. Ide, dizei aos seus discípulos, e a Pedro em especial, porque Pedro tinha, lembram, lá no finalzinho do capítulo 14, Pedro havia negado Jesus. Então, Jesus quer uma aproximação, uma reconciliação com Pedro, e Pedro é citado aqui neste ponto, e que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E aqui nós temos, então, esse primeiro momento maravilhoso em que Jesus vence a morte. Jesus, então, tem ali, a morte já não está mais dominando sobre Jesus, ele venceu a morte. E o texto que nós temos, eu tenho aqui um texto do Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, Coríntios capítulo 15, veja aqui a segunda metade aqui da nossa folha. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Entenda que dormiremos aqui é morrer. Ele está usando a palavra dormir para morrer. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E assim nos diz, então, Coríntios. Note, Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro dentre os cristãos a fazer isso. Ele foi até a morte e retornou da morte. Neste processo aqui de restauração, da reconciliação, do perdão, da vida eterna, do pagamento de pecados, do apagar dos pecados passados pela obra de Cristo que nós estudamos na sexta-feira. Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. E ao morrer, ele se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, perfeito, tal qual nós somos orientados a fazer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, neste processo todo, nós vemos, Jesus venceu a morte, os profetas do passado já haviam predito, tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A vitória de Cristo sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, neste contexto, nós vemos exatamente esse processo de conquista numa batalha que para nós ainda é impossível. Porque a gente bem sabe, para tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito a morte. Pois os cristãos, aqueles que creem em Jesus, até para isso tem jeito. Porque Jesus venceu a morte. Então nós podemos até morrer. Nós podemos até partir deste mundo. Mas a ressurreição, tal qual Jesus experimentou, ela está garantida para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, que faz separação entre Deus e os homens, conforme Isaías escreveu, e nós já vimos em estudos passados sobre esse texto. Seguindo adiante, Marcos, capítulo 16, entre 14 e 18, eu só quero chamar aqui o versículo 14 e 15.
Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos exatamente o que Jesus faz com relação à sua reunião com os seus discípulos. Ele finalmente então aparece, ressuscitado aos 11. Neste momento, Marcos não faz esse registro, outros evangelistas, Mateus e Lucas, fazem registros a respeito. Antes de Jesus chegar, está lá Tomé ouvindo falar o relato das mulheres, aquelas mulheres que haviam ido preparar o corpo de Jesus. Elas chegam e contam então para todo mundo. Jesus ressuscitou, ele mandou a gente ir para cá, ele falou que vai chegar também. Tomé fala: se eu não colocar o dedo nos furos e a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. E é nesse momento que Jesus então aparece ali entre eles e fala: Tomé, põe aqui a tua mão. Põe a tua mão aqui ao meu lado. Jesus foi traspassado com a lança para garantir que estava morto no momento do fim, após ele haver expirado. Se você quer ver o relato, se você não acompanhou os últimos 2 estudos, basta ler o Marcos, capítulo 14, 15 e agora o 16. Você vai ter a transcrição dos fatos. De uma forma objetiva, de uma forma dinâmica, nós já falamos, Marcos escreve de forma dinâmica e objetiva. Marcos escreveu o Evangelho principalmente para o leitor romano, que era um povo militarizado, ávido por ações imediatas. Então, Marcos é um evangelho extremamente voltado para este público, dinâmico, rápido, ágil, objetivo. E é assim que foi o registro que foi feito. Para que nós pudéssemos estudar, então, todas as passagens, eu selecionei o relato de Marcos, para que fosse assim mais rápido para a assimilação de vocês que nos ouvem hoje. Porque nós não estamos apenas com os irmãos aqui da igreja de Águas Claras, estamos também com irmãos da igreja de Mogi, de outros lugares, mas também temos muitos amigos nossos que estão acompanhando essa oportunidade de ouvir falar de Jesus. E Deus está nos abençoando com esse momento. Que Ele abençoe a todos vocês também com esse conhecimento. Seguindo aqui, este fato que nós lemos, a orientação de Jesus, assim que Ele aparece aos 11, existe ali uma troca, os outros evangelistas vão falar sobre isso. Ele pede peixe em outro momento, ele come junto com eles, e aí então o cerne deste momento é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Levem a mensagem. Ele ordenou que essa mensagem fosse proclamada. Ele venceu a morte. Tudo aquilo que ele veio passando na quinta-feira, na sexta-feira, a descida ao mundo dos mortos do sábado e finalmente a ressurreição no domingo. Isso tinha que ser agora divulgado, proclamado. Tem que ser de conhecimento do mundo esse fato. E aí, então, a Bíblia, ela registra esses fatos de uma forma maravilhosa. Você tem o Novo Testamento praticamente inteiro contando esses fatos, e você tem o Velho Testamento praticamente inteiro profetizando a respeito desse fato. E é isso, então, que nós temos diante de nós. E eu chamo a sua atenção, então, para essa orientação, essa ordem que Jesus deixa para os discípulos. Logo na sequência, o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, de 3,14 até o 4,5. Aí eu tenho o seguinte: Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja, Paulo escreve para Timóteo exatamente este processo, aquela ordem que Jesus deu aos discípulos, naquele momento que ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Neste momento nós temos aqui uma situação especial. Paulo com o seu aprendiz Timóteo. E Paulo orienta Timóteo. Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Desde novinho você tem escutado sobre o evangelho, sobre quem é Jesus, o que ele fez, como ele fez. Você conhece toda a norma, a regra, o padrão de viver, sim, buscando a reconciliação e não rituais. E aqui ele faz exatamente essa abordagem, dizendo assim, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Mas antes disso, ele vai dizer, permanece no que você aprendeu, como nós falamos, e aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra é inspirada por Deus. E tem essa função, orientar, instruir, corrigir, exortar, animar, mostrar o caminho correto, mostrar consequências do erro. É isso que a palavra de Deus faz. E aí, nesse processo, ele diz, prega a palavra, corrige e orienta. Nisso, ele diz também outra coisa. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que a sã doutrina quer dizer? É a simplicidade do evangelho que nós lemos, que vimos na quinta, vimos na sexta, e hoje temos aí a conclusão, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele se fez um de nós, ele é Emanuel, Deus conosco, se fez um de nós, viveu vida perfeita, cumpriu cabalmente a lei, e foi condenado sem ter culpa. Morreu sem ter cometido pecado. Para quê? Para que o sacrifício dele fosse perfeito. Nós que estudamos na quinta-feira, nós estudamos sobre a Páscoa judaica, estabelecida em Êxodo 12. A ordem era, pega um cordeiro de 1 ano sem defeito. Jesus, ele se apresenta exatamente como esse cordeiro de 1 ano sem defeito. Porque aquele cordeiro de 1 ano sem defeito da Páscoa do Velho Testamento, no Êxodo, ele foi usado, ele foi sacrificado para que o sangue dele fosse aspergido, fosse passado na verga e nos umbrais da porta. Na verga e nos umbrais. Aquela marca daquele sangue seria o que impediria que o anjo da morte entrasse naquela casa e ceifasse a vida do primogênito. Da mesma forma, o sangue de Jesus, que morreu numa cruz, ele é o sangue que marca a nossa vida, e quando Deus olha para nós, ele vê a marca do sangue, e assim não atribui a nós o pecado que nós mereceríamos pagar. É esse o processo da Páscoa. Essa é a sã doutrina. E ele viveu de uma forma simples e objetiva. Marcos, ele tem essa forma de apresentar o evangelho de uma forma simples e objetiva. E é exatamente isso que Paulo alerta a Timóteo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ouvir alguém falando de Bíblia, eu quero ouvir alguém falando de Bíblia que atenda o meu coração, eu quero me dar bem, eu quero ser bem atendido, eu quero ter tudo de bom e de melhor. Então, você vai pregar a palavra de Deus, me pregue aquilo que eu quero ouvir. Não venha me exortar, não. Nem falar que eu estou errado, que eu sou pecador. Não quero ouvir isso. É exatamente isso que a palavra está dizendo. Haverá um tempo que as pessoas não suportarão ouvir sobre a necessidade de arrependimento. Nós lemos isso ao longo de, já agora, 3 semanas que nós estamos estudando, estudávamos as parábolas de Jesus. A grande mensagem era arrependimento. A grande mensagem era ritual não serve para te juntar a Deus, te levar a Deus. O que serve para te levar a Deus é a obra de Cristo e a reconciliação. E a reconciliação quer relacionamento, é você com Deus. É isso que ele inaugura ao vencer a morte. E aí, então, Paulo conta exatamente dá essa orientação para Timóteo. Suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Essa, então, era a orientação. Seguindo aqui, em Marcos, uma vez que Jesus fez isso, uma vez que Jesus deu a orientação, Jesus, então, sobe aos céus e assume o seu lugar, da onde ele veio. Ele volta para os céus e está à direita de Deus. Marcos 16, 19 e 20, está aí o texto.
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E assim, então, Jesus volta para Deus. Nós temos um relato muito interessante no começo do livro de Atos. O final de Lucas, o final de Mateus, os detalhes são mais ricos deste momento da assunção de Jesus aos céus. E aí, então, o começo de Atos é bem interessante, porque aí um anjo colocado ali perto dos discípulos que veem Jesus subindo aos céus, o anjo chega para eles como quem diz: o quê? Ô, Sil, o que está fazendo? Por que você está olhando para cima? Jesus, do jeito que ele subiu, ele voltará. Então agora te prepara e vai fazer o serviço que ele mandou fazer. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a orientação. Mateus 28, ele é fantástico nos detalhes que ele dá. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos, quando ele retorna. E esse texto, então, maravilhoso, que nós temos ali em 1 aos Tessalonicenses. Então, nós vamos voltar aqui, o texto bíblico aqui para a tela. Veja lá. Jesus voltou para o céu, de onde virá nos buscar. Veja o que está escrito, o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Já vimos que dormem, quer dizer os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E isso, então, que Paulo escreve para os Tessalonicenses, fazendo referência à ressurreição de Cristo, fazendo referência exatamente à nossa condição em relação à eternidade. Da mesma forma, e aqui havia uma preocupação. Os Tessalonicenses, eles haviam recebido o Evangelho, haviam passado a viver de acordo com a orientação de Cristo, passaram a buscar a construção desse relacionamento, uma vez que estavam reconciliados com Deus, e neste processo, eles tinham um sentimento bem intenso em relação àquelas pessoas, dentre eles que já haviam morrido. Porque eles haviam entendido a questão da reconciliação, a questão da separação, as consequências da separação de Deus e, obviamente, as consequências da reconciliação. Eternidade na presença de Deus, separação, eternidade separados de Deus. Então, eles estavam preocupados com aqueles que já haviam morrido. E aí Paulo esclarece esse fato com base na ressurreição de Cristo. Exatamente aquilo que celebramos nessa manhã. Nesse fato, ele diz: fiquem tranquilos, aqueles que morreram em Cristo, de modo nenhum virão depois da gente. Por quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Ao ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Aqui esse é um assunto para uma outra aula totalmente separada. Nós temos aí uma abordagem a respeito de Apocalipse. Apocalipse tem lá uma sequência da sua metade para o fim. Ele fala sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E ali, então, a gente pode fazer essa conjunção de eventos. Mas aqui nos interessa saber o seguinte: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, se estivermos vivos na época da volta de Cristo, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E aí ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo está limitada a esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Está aqui na palavra de Deus. Mas nós sabemos que a nossa relação com Jesus, ela vai para a eternidade, não só para este momento de vida que nós temos aqui passageiro, não é? Então, diante disso, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Simon, Jesus volta, Jesus retornará. Maranata, volta Jesus, vem Jesus. Maranata quer dizer, vem Jesus. Então, nesse contexto, é importante que o nosso coração ele esteja sempre alegre, buscando cada vez mais aprender de Deus, aprender da palavra de Deus, aprender aquilo que ele revelou para nós, a forma como nós devemos nos relacionar com ele. Em todos os estudos que nós fizemos das duas ou 3 semanas, nós estamos falando a respeito do profeta Oséias, Deus falando para o povo dele no Velho Testamento, misericórdia quero e não sacrifício, relacionamento com vocês eu quero e não atos religiosos ritualísticos. Eu quero me relacionar com vocês de verdade. E é isso, então, que ele nos convida para fazer. E esse relacionamento começa nessa certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. E ele é o primeiro dentre todos nós. Então, é isso que nós temos neste momento até aqui. E aí, por fim, vamos concluir. Último texto para que nós leiamos. Apresento aqui para vocês na tela a nossa última leitura. Concluindo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, esta é a conclusão a respeito da ressurreição. Nós, pela misericórdia de Deus, fomos regenerados, ou seja, nós vimos nos estudos anteriores, Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos deu vida. Diante disso, fomos salvos, reconciliados pela fé. Isso não era a obra nossa, era dom de Deus, porque se fosse de obras, nós bateríamos no peito falando, eu vou entrar no céu porque eu sou bom, eu mereço. Então, o que a palavra me diz é, eu fui regenerado para uma viva esperança pela fé. Na fé em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo. E o que eu vou receber é uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, impossível de ser quebrada. Essa é a herança que me é deixada. Nós seremos, então, assim, guardados pelo poder de Deus por conta dessa fé. Fé que eu tenho nesta viva esperança. E, mais uma vez, eu digo, a tradução da palavra original de esperança para a nossa língua, ela deixa a desejar. Nós fomos regenerados para um vivo momento de espera real. Eu só estou esperando o momento. Não é, em inglês, nós temos as palavras para esperança, né? Em inglês eu tenho hope, que é uma esperança possível, mas não certa. Eu tenho expectancy, que é uma expectativa. E eu tenho uma outra palavrinha que agora me fugiu, que também não dá esse contexto. Mas eu quero trazer uma outra que eu tenho aqui, que é wait. Wait. É esperar. Aguarde. Eu estou aguardando, porque é um fato certo. Da mesma forma que hoje, neste momento, nós temos um fato certo. Se você tem uma janela aí do seu lado, você já viu. São, no meu relógio, nesse momento, 15 para as 11. Então, o sol daqui a pouco vai estar a pino. Eu apenas aguardo o final desse dia, porque o sol vai se pôr. Alguma dúvida em relação ao sol se pôr? Se um cataclisma extraordinário acontecer, obviamente, talvez o sol não se ponha. Caso contrário, eu simplesmente aguardo o momento em que ele vai se pôr. Da mesma forma que eu aguardo o sol que se porá ao final deste dia, eu aguardo o dia que exatamente esta viva esperança se efetivará. E é isso que tem que estar no seu coração. Essa viva esperança é exatamente aquilo que é nutrido pela fé. Essa fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. É isso que nós, cristãos, aguardamos. É isso que nós, cristãos, cremos. É isso que nós, cristãos, então, celebramos neste dia. O dia em que Jesus Cristo venceu a morte. Tragada foi, ó morte, pela vitória. E assim,
eu vou trazer aqui o texto de volta, vocês não precisam se preocupar com ele, é exatamente o primeiro texto que nós lemos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E exatamente assim nós concluímos o nosso estudo a respeito da Páscoa. Que Deus os abençoe, que vocês continuem nessa tarefa de buscar cada vez mais. Procure na Bíblia, aprenda, busque, construa o seu relacionamento com Deus. É aqui que Ele fala conosco. Na sua oração, quando nós oramos, nós falamos com Ele. Mas quando nós lemos a Bíblia, Ele fala conosco. E Ele nos ensina. Nós vimos o que Paulo escreveu para Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para que você aprenda, para que você encontre cada vez mais as revelações de Deus, para que você seja cada vez mais e melhor aperfeiçoado para toda boa obra. E essa boa obra é uma obra realizada uma vez que você está em Cristo, não uma obra realizada para que você se encontre com Cristo. Isso ele já fez. Esse é o serviço dele. O teu serviço é crescer cada vez mais em relacionamento com ele. Tá bem? Então vamos orar, só para concluir. Pai eterno e bendito, nós te agradecemos nesta manhã. Uma manhã em que o Senhor proclamou vitória maravilhosa sobre a morte. Tragada foi a morte pela sua vitória, Pai. E assim te agradecemos por isso que o Senhor realizou. O Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor derramou sangue precioso por nós. O Senhor pagou o preço do nosso pecado. O Senhor, ó Pai eterno, está agora à direita de Deus. O teu Espírito Santo foi enviado à terra agora para conduzir cada dia do nosso crescimento espiritual, cada dia do nosso relacionamento contigo, cada dia da nova busca na revelação que o Senhor deixou em nossas mãos. Assim, Pai eterno, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua igreja, espalhada dos 4 cantos da terra, que o Senhor, neste momento, esteja estendendo as tuas mãos sobre cada um deles, abençoando-os, que cada vez mais continuem incessantemente buscando a ti na tua palavra, aprendendo mais, cada vez mais, aprendendo e assimilando a sã doutrina, aquilo que o Senhor deixou registrado e revelado para nós. Que nós busquemos conhecer a ti pela tua palavra e não por meio de pessoas que porventura possam deturpar a tua maravilhosa revelação. Que cada um de nós procure diretamente na fonte, que é a tua palavra para nós. Agradecemos nesta manhã, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada família que nos assiste nessa noite, que o Senhor derrame sobre eles o teu cuidado, a tua proteção, que os teus anjos estejam ao redor de cada um, livrando-os do mal, livrando-os da praga que assola o mundo. Isso nós oramos, agradecidos, porque celebramos nesta manhã a tua ressurreição, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Devolvo assim agora a palavra ao Joseilton, nosso irmão Bolinha. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Maurício. Obrigado, meus amados. O Maurício ainda está na tela aí, agora está comigo. Queridos, antes de eu passar para a homenagem agora que nós vamos fazer da Páscoa, a segunda parte da Dulce, e um vídeo que as crianças fizeram, o Departamento Infantil fez, eu queria agradecer muitíssimo ao diácono Marcelo, que está nos ajudando muito nessa parte. Ele tem nos ajudado demais nessa parte dessas lives, ontem ajudou na produção dos vídeos, na produção não, na edição dos vídeos, né? E eu também queria fazer um lembrete. Semana passada eu conversei com os irmãos, pedi que ligassem, né, aquele que pudesse fazer uma ligação para outra pessoa, e ontem mesmo eu fui alvo desse pedido. Uma pessoa me ligou e falou que, além de ligar, ela estava orando pela gente. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer a pessoa, não vou citar nomes, mas uma pessoa me ligou e ela me falou que quem tem recebido a ligação tem ficado muito feliz. Ela própria recebeu uma ligação e ficou muito feliz. Eu queria incentivar a igreja a continuar. Ligue para um irmão essa semana, ore por um irmão essa semana. Enquanto a Luísa prepara aí também, eu vou lembrar rapidinho dos nossos enfermos. Nós temos irmãos que têm sofrido, as famílias estão sofrendo com parentes enfermos, passando por dificuldades. Semana passada eu lembrei aqui da Rosa, lembrei aqui da mãe do Odiran, nós temos o pastor Pio, nós temos muitas pessoas que estão enfrentando enfermidades, a Elizabeth,
E eu gostaria de convidar, nesse momento, que nós dedicássemos esse momento agora para orarmos pelos nossos enfermos, por aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, uma dificuldade maior, né, em especial também aqueles que têm são considerados grupo de risco, que têm alguma comorbidade em relação a esse coronavírus. Então, que estejamos nesse momento agora, vamos curvar nossas cabeças e orar pelos nossos enfermos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui, colocamos-nos diante de Ti e pedimos que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando de nós. Em especial, nesse momento, pedimos pelos nossos enfermos. Tu sabes, ó Pai, qual enfermo que vem à mente, vem ao coração de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor esteja nesse momento, ó Pai, alcançando esses enfermos, derramando o Teu bálsamo sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, livrando de qualquer dor, esteja, ó Pai, nesse momento, cuidando de cada um, Senhor. Aqueles que têm alguma dificuldade, que o Senhor esteja abençoando. Sobretudo, Pai, cuida também daqueles que cuidam, Senhor, dos parentes que estão ali do lado, fortalece esses, ó Pai, dê a eles a paciência necessária, a sabedoria necessária no lidar, Senhor, para que eles consigam também auxiliar, ó Pai, esses enfermos que se encontram em processo de restauração. Que o Senhor esteja restabelecendo a saúde e que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Pai, alcançando onde quer que eles estejam nesse momento. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Me despeço agora, porque nós vamos ter a apresentação e depois o pastor Pedro vai ter a palavra final. Queridos, foi um prazer e um privilégio estar com vocês nesse domingo. Um bom domingo a todos, uma boa Páscoa, que Cristo ressuscite a cada dia em nossos corações. Lembrando, aqui, enquanto o pessoal procura, que eu falei das irmãs que têm se reunido no WhatsApp para orar, de grupos de 4 pessoas, que é o que o WhatsApp permite. Se alguém não tiver o contato da Rosalina e queira participar, pode me procurar no privado, eu mando o boletim para mais de 140 pessoas, com certeza tem o meu contato. Se não tiver, tem um grupo oficial da IPECAC, pode procurar também nesse grupo oficial da IPECAC aí, que a gente vai passar o telefone para vocês, tá bom? Os diáconos, a mesma coisa, se alguém precisar falar com algum diácono e não tiver o telefone de nenhum, pode me procurar, pode procurar o grupo oficial da igreja, os pastores, inclusive os pastores têm orado pela igreja. Se algum pastor, se você está precisando de algum aconselhamento bíblico ou precisando falar com um dos pastores, os canais estão abertos, tá bom? Tá entrando no nosso vídeo aí, fiquem com Deus. Tá, estou recebendo aqui, a equipe de louvor está preparada se precisar, enquanto eles estão restabelecendo. O computador está reiniciando, demora um pouquinho. Então, queridos, está ali o Elisandro, a equipe de louvor vai entrar agora, vocês vão parar de ficar ouvindo minha voz aí, e agora vamos ouvir coisa boa. Obrigado, Elisandro, a Lila é com vocês. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória
Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Deixa eu ver aqui com o pessoal da linha de produção. Já está no ponto aí? Então. Vamos ficar, então, com a apresentação do Departamento Infantil. Maurício. Bom dia, crianças. Vocês, a história que está aqui na Bíblia da primeira Páscoa instituída por Deus. E eu perguntei para vocês, o que é que tem a ver aquela primeira Páscoa com a Páscoa do Senhor Jesus? Tem tudo a ver, né? Este acontecimento aqui, dessa Páscoa, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito, sem pecado, o único que poderia tirar o pecado do mundo. Sabe, crianças, Deus tinha um plano de salvação para a humanidade, desde lá do Jardim do Éden. Vocês se lembram, lá no Jardim do Éden, o que foi que aconteceu que mudou a história da humanidade? Isso mesmo, Adão desobedeceu a Deus. E com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E ele agora está em todo o mundo. A palavra de Deus nos diz que nós já nascemos com pecado. E lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Não tem ninguém, quando fala todos, são todos, que veio esse pecado pelo primeiro pecado de Adão. Mas lá mesmo no Jardim do Éden, Deus já fez um plano de salvação para o homem. Por quê, crianças? O pecado, ele nos separa de Deus. Vou ilustrar aqui pela minha mão, como assim fosse Deus, aqui nós, e Deus, para chegar até nós, ele tem aqui, olha, um abismo. Esse aqui é o pecado. O pecado não deixa nós chegarmos a Deus. Então, o Senhor Deus fez um plano de salvação para resgatar, para que nós pudéssemos estar novamente com Deus. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. E olha aqui que diz, ó, amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, quer dizer, foi muito grande esse amor de Deus. O amor dele foi tão grande por nós que ele deu Jesus, o seu único filho, para que ele morresse na cruz. E a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era o plano de salvação de Deus. Então, quando chegou a época de Deus, o tempo de Deus, que nós chamamos que é a plenitude de Deus, esse plano começou, né? E ele começou com o nascimento de Jesus. O Senhor Jesus, que estava lá na sua glória, ele desceu como um menino. Ele nasceu numa humilde manjedoura lá em Belém. Cresceu como vocês, criança. Se tornou homem, realizou o seu ministério falando do reino de Deus, salvando e curando pessoas. Mas chegou o dia dele concluir esse plano de Deus. Era Páscoa, e o Senhor Jesus era judeu. Então, ele foi comemorar aquela Páscoa com os seus discípulos. Lembra daquela Páscoa instituída por Deus lá no Egito, que Deus falou para todos os anos relembrarem? Então, Jesus, então, foi comemorar, celebrar essa Páscoa junto com os seus discípulos. E ali na celebração da Páscoa, ele fez uma nova aliança com o seu povo, dizendo que ele mesmo, o seu próprio sangue, é que iria resgatar o seu povo. E naquela noite, mesmo depois de vários acontecimentos, o que foi que aconteceu? Jesus foi preso, foi julgado injustamente, condenado injustamente, porque ele não tinha nada, não tinha pecado, não tinha nada. Ele foi humilhado, açoitado, cuspido, fizeram tudo com o Senhor Jesus naquela noite. E de manhã, a palavra de Deus nos diz que ele mesmo, quando foi para o Calvário, ele mesmo carregou a sua cruz até o Calvário, aonde ele foi pregado com pregos de verdade nos seus braços, nas suas mãos, né? Os seus pés também. Uma coroa de espinho já tinha sido colocada nele, que enfiou na sua cabeça e furando toda a sua cabeça e sangrando. Ele foi ali de novo, desde a hora que ele foi pregado até a hora da sua morte à tarde. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi furado, ficou todo ensanguentado. O sofrimento de Jesus foi grande, mas ele venceu. Ele não desceu daquela cruz que ele poderia. Ele não fez nada. Ele recebeu todo o pecado nos seus ombros, no seu corpo, o pecado meu, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Ele carregou sobre ele naquela cruz. E naquela cruz, então, depois ele, um pouco antes dele morrer, no final da tarde, antes dele suspirar, ele gritou: Tetelestai. Sabe o que significa? Significa está consumado, está pago. Todo o nosso pecado estava pago ali. O Senhor Jesus cumpriu todo o plano. O Satanás estava derrotado. Ele não poderia mais cobrar de nós aqueles pecados, porque o Senhor Jesus carregou e pagou naquela cruz. Ele morreu. Seu corpo foi tirado da cruz, foi embalado, assim, enrolado, né, num lençol e levado para uma sepultura, que era uma gruta numa rocha. Lá ele colocou lá dentro, colocaram seu corpo lá dentro, fecharam com uma pedra que rolou e ele ficou lá.
morto. Parecia que tudo tinha acabado. Que tristeza! O Senhor Jesus estava morto. Mas a palavra de Deus nos diz que no terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. O seu túmulo estava vazio. Ele vive. Ele venceu a morte. Ele pagou o nosso preço naquela cruz e venceu a morte. Por conta disso, nós agora podemos ter esperança. Se cremos em Jesus, como dá o versículo aqui, ter esperança de morar no céu com Ele, de ter vida eterna. Porque quem tem Jesus, quem crê nele, no seu sacrifício, esse terá vida eterna, não terá morte espiritual, não terá o inferno, mas terá o céu. Esse foi o plano de salvação. Jesus, crianças, Ele é a nossa Páscoa. Ele cumpriu tudo. E nós agora podemos ter esperança em Jesus e celebrar a Páscoa, porque Jesus vive, Ele reina, Ele é o nosso Deus. Se você, criança, entendeu essa história e ainda não recebeu o Senhor Jesus, você entendeu a história, o plano de salvação de Deus, e você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, e quer fazer isso agora, eu te convido a você abaixar os seus olhos, quer dizer, abaixar a sua cabecinha, fechar os seus olhos e orar comigo, convidando o Senhor Jesus a entrar no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, creio que o Senhor é Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu na cruz por mim, mas que não ficou morto, ressuscitou, vencendo a morte. E eu recebo, então, como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Amém. Ao vivo acontece isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez a Dulce, essa historinha. Você, quem não pegou a primeira parte ontem, ela foi mandada direto para o WhatsApp. Essa história foi dividida em duas partes. A parte do Velho Testamento, lá atrás, a Dulce contou ontem, e hoje era o complemento, era para separar, para ficar com gostinho de quero mais. O Maurício está preparando o segundo vídeo, ali está aprendendo essa nova tecnologia. Mas antes de chegar o dízimo, eu queria lembrar os amados que me passou batido no roteiro, aquela hora eu estava olhando até para o lado aqui para tentar lembrar, estava no verso da folha, que a nossa igreja, como não estamos em confinamento, nós não temos, os irmãos não estão tendo como ir à igreja fazer o depósito no gasofilácio dos vídeos e das ofertas. Então, Maurício, segura só mais um pouquinho, aí isso aí já pode deixar aí no pontinho mesmo. Então, os amados não estão podendo ir. Então, nossa igreja está recebendo os dízimos e as ofertas por depósito em conta ou transferência em conta corrente, tá? E, como eu falei também, da questão da junta diaconal. A junta diaconal também tem recebido ofertas para cestas básicas, como o Adirã falou. Só que, no caso das ofertas para a junta diaconal, pode procurar diretamente um diácono. E vou aproveitar esse momento para orar pelos dízimos e as ofertas que foram lançados na conta da igreja via transferência ou via depósito. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez? Meu Deus, nosso Pai, nesse momento agradecemos todos os dízimos, todas as ofertas que foram alçadas essa semana por meio de transferência. Ó Pai, agradecemos porque o povo entende nesse momento a necessidade da igreja, assim como as empresas, assim como todo nosso comércio precisa se manter, a igreja também precisa ter o seu sustento, ó Pai.
Agradecemos os amados que estão sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, que o Senhor esteja, ó Deus, nesse momento, abençoando cada um. E de maneira mais especial ainda, abençoa aqueles que por algum motivo não estão podendo, Pai, devolver aquilo, a parte que lhe cabe. Que o Senhor esteja de maneira especial abençoando estes, que em breve, ó Pai, eles possam voltar a dizimar também. O Senhor esteja cuidando de cada um e continuando também, abençoando a nossa liderança para que continue fazendo, ó Pai, a destinação correta, como sempre fez, os nossos dízimos, das nossas ofertas. Fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora é com você aí, Maurício, depois o pastor. Qualquer coisa me avisa que eu estou por aqui, se der alguma travada de novo, tá bom, queridos? Prazer, privilégio. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas ele demonstrou comigo seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas ele demonstrou comigo seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida na cruz. Recebi salvação. Recebi salvação. É a minha Páscoa! Amém. A gente sempre tem uma apresentação das crianças no domingo da Páscoa e dessa vez não foi diferente. A gente teve a nossa apresentação aí. Obrigado aos pais, mais uma vez agradeço o Departamento Infantil, a Andréa, a Joyce, que fizeram isso acontecer. Os pais que enviaram as fotos, o áudio que foi gravado também. Muito obrigado a todos que participaram. A gente queria estar lá no templo, a gente queria estar tomando um café junto lá, conversando, mas Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo, amém? Convidando agora o pastor Pedro para fazer o nosso encerramento. Isso, bem-vindo, pastor. Bom dia. E agora é com o senhor aí, pode fazer o encerramento para a gente. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus e dizer que essa escola dominical foi maravilhosa.
Esses probleminhas técnicos, isso aí acontece em qualquer lugar, conosco não é diferente. Eu acho que nós estamos fazendo muito mais do que nós poderíamos, porque nós estamos nos superando, essa é a grande verdade. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque a Páscoa não passou em branco. A nossa Páscoa não é a Páscoa dos judeus, a nossa Páscoa é a ressurreição, a nossa Páscoa é o Jesus ressuscitado. E isso ficou muito claro desde sexta-feira, com as lives do Maurício, com o estudo de hoje, com a Dulce trazendo essa mensagem maravilhosa ontem e hoje. Então, nós já sabemos, Jesus é a nossa Páscoa, ele ressuscitou e ele há de ressuscitar você também no último dia. A nossa Páscoa não termina aqui, irmãos. Hoje nós continuaremos às 19 horas. O pastor Francisco vai trazer uma mensagem ainda nesse sentido. E eu conto com a sua presença, na verdade, sua audiência, né? Então, vamos nos reunir em família e vamos participar do culto às 19 horas. Queridos, eu quero orar e desejar a você um bom domingo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa escola dominical. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra foi aberta, foi exposta, foi explicada. Obrigado, ó Deus, porque na mente de todos nós paira essa verdade de que o nosso Senhor, o nosso Redentor, ele ressuscitou, Senhor. Ele nos deu o seu grande diferencial, porque muitos vieram notavelmente e falaram coisas maravilhosas, mas o Senhor Jesus ressuscitou. E esse é o grande diferencial dele. Nós te damos graças e te pedimos, ó Deus, que essa verdade ela estronde nos nossos corações e nos traga alegria no Senhor. Ó Deus, ficas conosco e até logo mais às 19 horas. Nós queremos também, ó Deus, te pedir que a tua bênção nos acompanhe. É no nome de Jesus que nós te damos graças por tudo. Amém. Queridos, um bom domingo com a sua família e até logo mais, se Deus nos permitir.